Olá, como vão? Estamos iniciando mais um estudo do projeto Nos Passos de Emmanuel. Esse projeto que tem o objetivo de fazer breves reflexões à luz da doutrina espírita sobre as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, através do seu mentor espiritual Emmanuel. Hoje nós iremos estudar o capítulo do livro Vinha de Luz, que faz parte da coleção Fonte Viva, o capítulo 106. A todos que nos acompanham, convidamos que possamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, nesse momento que nós somos chamados a compreender a mensagem de amor que vem sido trazida a cada um de nossos corações há mais de 2000 anos, nos chamando a vivenciar na Terra, junto do amor divino, junto de sua misericórdia divina, a oportunidade que nos é dada, fazendo o nosso papel, cumprindo o nosso dever como espíritos encarnados, chamados por Jesus a vivenciar o amor, nessa caminhada de progresso. Que Jesus esteja junto de cada um de nós, nesse momento. O nosso texto, capítulo 106, Como Cooperas, é uma reflexão da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 12, onde Paulo nos diz: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. E nos comenta Emmanuel: lendo a afirmativa de Paulo, reconhecemos que em todos os tempos o discípulo sincero do Evangelho é defrontado pelo grande conflito entre as sugestões da região inferior e as inspirações das esferas superiores da vida. O espírito do mundo é o acervo de todas as de nossas ações delituosas, em séculos de experiências incessantes. O espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem, que nos renova a oportunidade de progredir cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. Deus é o Pai da criação. Tudo fundamentalmente pertence a Ele. Todo o campo de trabalho é do Senhor, todo serviço que se fizer será entregue ao Senhor. Mas nem todas as ações que se processam na atividade comum provêm do Senhor. Coexistem nas oficinas terrestres, quaisquer que sejam, a criação divina e a colaboração humana. E cooperadores surgem, que se valem da mordomia para exercer a dominação cruel, que se aproveitam da inteligência para intensificar a ignorância alheia, ou que estimam a enxada prestimosa não para cultivar o campo, mas para utilizá-la no crime. O cientista no conforto do laboratório e o marinheiro rude sobre a tempestade estão trabalhando para o Senhor. Entretanto, para a felicidade de cada um é importante saber como estão trabalhando. Lembremo-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós, a favor da nossa própria redenção. É justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao Espírito renovador do Eterno Pai. Aqui nós recebemos a mensagem de Jesus que vem nos iluminar quanto a importância da nossa tarefa na Terra, independente de qual ela seja. Iniciamos com a reflexão de Paulo, quando ele nos diz: Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus. Aqui ele faz uma distinção entre as necessidades espirituais e as necessidades materiais. Sim, dando um valor muito grande às necessidades espirituais que chegam até cada um de nós, nos chamando para a tarefa diária da evolução, do progresso. E o Emmanuel traz um ponto importante para isso, que o espírito, enquanto encarnado, aquele que é disciplinado com a mensagem do amor e do Evangelho, ele é defrontado por um grande conflito que está sobre as sugestões da região inferior, as terrenas, e as inspirações das esferas superiores. Porque nós muitas das vezes recordamos também Paulo de Tarso, quando ele nos diz em uma de suas cartas, que ele muitas das vezes fazia aquilo que não queria. E aquilo que ele não queria, muitas das vezes estava imantado em seu ser espiritual, mas não por uma necessidade que ele ainda carregava,
mas pelas nuvens que estão junto de cada um de nós, por séculos de falhas, de erros, sombras que nos acompanham e que precisam ser dissipadas todas as vezes que nós percebemos essas inspirações das esferas superiores e as acolhemos. E aí ele vai falar: o espírito do mundo é o acervo de todas as ações delituosas em séculos de experiências incessantes. Tudo aquilo que nós carregamos, os nossos vícios, os nossos temores, as nossas angústias, as nossas falhas que ainda se repetem, estão ainda presas a esse acervo que está em nosso perispírito, que nós ainda estamos marcados por eles. Mas é interessante que ele nos diz: o espírito que provém de Deus é o constante apelo das forças do bem, que nos renova a oportunidade de progredir a cada dia, a fim de descobrirmos a glória eterna a que a infinita bondade nos destinou. E nos fala: Deus é o Pai de toda a criação. Tudo fundamentalmente pertence a Ele. Porém, todo campo de trabalho é de Deus, provém do Senhor. Todo serviço que cada um estiver realizando, seja desde a dona de casa ao CEO de uma grande empresa, é proveniente de Deus. Porém, as ações que se processam sobre cada um, isso é individual. E é o que ele vai dizer: ações que se processam atividade comum, essas não provêm, porque essas provêm sim do Espírito que está exercendo elas. E é quando ele nos traz as oficinas. Cada oficina na Terra, ela está imantada pela criação divina, mas associada à colaboração do homem, à colaboração humana. Então, devemos nesse momento parar para refletir: como em minhas atitudes hoje estou contribuindo para que as forças do bem se façam presente em minhas atitudes, não em minhas palavras, para que o Evangelho seja lido no meu exemplo, não na mensagem que eu transmito, como faço agora para vocês através desse vídeo que será postado aqui no YouTube. Então é importante compreendermos que a mensagem que nos é dada enquanto estamos aqui nessa caminhada é um chamado constante das forças do bem, para que possamos despertar e dar o nosso melhor enquanto estivermos exercendo qualquer função. Recordamos de um grande homem mineiro de nome Gigante Deitado, era o apelido dele, que ele vivia acamado. E esse homem, ele tinha a oportunidade de ali viver na lamentação, na lamúria, mas, por incrível que pareça, no trabalho no meio espírita, ele fazia a tarefa de divulgação da mensagem do Evangelho, mesmo acamado nas casas espíritas que frequentava. Então começamos a perceber que não há limite para as nossas forças do bem, para essas forças do bem, quando nós a colocamos em prática, como nós a induzimos para que elas sejam transmitidas e que busquem alcançar os corações daqueles que irão receber. Toda tarefa, toda atividade que nós realizarmos, ela contém ali o germe divino. Para cada um de nós que executamos, para cada um de nós que estamos ali com a enxada que pode ser usada tanto para arar a terra, para contribuir com o solo, para tirar ali os vermes que podem contaminar a flor, o fruto que vai crescer, nós podemos usar essa enxada da mesma maneira para agredir o Senhor da terra, para ferir aquele que está ao nosso lado. Então, o solo, o trabalho é de Deus, mas o trabalhador que é imantado ali também é de Deus, porém ele tem vontade própria para decidir entre qual caminho seguir. Então o chamado que nos é dado aqui pelo Emmanuel, ele finaliza dizendo: lembremos-nos de que há serviço divino dentro de nós e fora de nós. A favor de nossa própria redenção é justo indagar se estamos cooperando com o espírito inferior que nos dominava até ontem, ou se já nos afeiçoamos ao espírito renovador do Eterno Pai. Como estamos realizando? Estamos presos ainda com as sombras de séculos ainda no qual passamos vivendo, ou nós já despertamos para que a luz que vai brilhando dentro de cada um de nós possa afastar essas sombras e permitir que ao meu redor haja um novo ambiente,
haja uma nova energia. Então a gente finaliza aqui o nosso estudo, o nosso bate-papo, pedindo para que cada um de vocês possa enxergar dentro de si próprio qual a tarefa que está sendo realizada e qual o potencial que nós estamos dando para que ela seja da melhor possível. Que Deus nos abençoe, abençoe a cada um de nós e que possamos, se você tiver um tempinho, gostou desse vídeo, que marque, comente, compartilhe com seus familiares, não deixe de curtir ou descurtir, porque de toda maneira o YouTube entende que esse material tem alguma relevância e, acima de tudo, ele encaminha para as páginas de pesquisa quando for procurado um tema similar. Forte abraço, que Deus nos abençoe.